O certo é não usar nada pra adoçar. É vir um alimento natural. O melhor... Cafezinho com leite, natureba, suquinho natureba. O melhor dos mundos é você aprender a consumir um alimento do jeito que ele veio. Pô, o café, ele é gostoso. O problema é se você tomar um café de má qualidade também. Mas o café, ele é bom. O abacate, ele é bom. A galera só come abacate com açúcar, por exemplo. É uma coisa que eu vejo bastante, né? Então, assim, todos os alimentos, ele tem o seu sabor. Pô, por que eu não começo então a dar valor, realmente a entender o sabor de cada alimento? Porque parece que hoje em dia eu só quero comer com açúcar. Eu quero comer açúcar. A pessoa come o suco com açúcar, é o açaí com açúcar, é o abacate com açúcar, é o café com açúcar. Ela não tá gostando do alimento, então. Ela tá gostando só do açúcar. Exatamente. Esse é o problema. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar reduzir o máximo possível. Aí, se eu não quero... Eu tenho alguma opção. Eu diria pra você que todos os adoçantes, eles vão trazer algum efeito colateral. Todos. O que menos poderia trazer um efeito colateral, ou que talvez tenha menos estudos, pode ser que traga, mas por enquanto a gente não tem analisado isso, seria, por exemplo, stevia. Seria o que menos traria efeitos colaterais que a gente comprovou por enquanto. Pode ser que daqui a pouco a gente descubra coisas diferentes aí, entende? Mas seria o que menos teria efeitos colaterais. Eu diria pra você assim, já vi estudos do stevia, que eu tô orientando, falando que o consumo em excesso poderia diminuir o grau de fertilidade de mulheres. Não para sempre, mas durante o uso e tudo mais. Agora, não é algo também que chegou a ser comprovado isso. Mas eu tô te falando assim, todos têm algum malefíciozinho. O açúcar de interessante coco é você seria reduzir. bom? O açúcar de coco, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, todos eles Vai dar esse vão estímulo. ser muito parecidos com o açúcar normal. É melhor? 1%, 2%, 10% melhor, mas ainda 90% é igual ao outro. Interessante. Então, fica mais válido, então. É Dá melhor, uma reduzida. É melhor e reduzir o continuar. açúcar branco do que ficar trocando por açúcar de coco. Entendeu? Às vezes a pessoa troca, não, agora eu não vou mais usar o açúcar branco, vou usar o açúcar mascavo, mas antes eu usava uma colher, agora eu tô usando duas. Tá, mas o açúcar branco, ele tem... Ele piorou a quantidade de açúcar, entendeu? Então, mas o açúcar branco, ele não tem a ele química? é pior. O Sim. branco é bem pior. Tá. Bem pior do que o açúcar de coco, do que o açúcar demerara, do que o açúcar, enfim, Então, mascavo. na questão química, você substituiria pelo, o de coco, Não, o se eu mascavo. pudesse trocar o branco pelo mascavo, é melhor o mascavo. Ok. Só que o problema é as pessoas continuam trocar uma coisinha que vai fazer uma diferença muito pequena. Muito pequena, entendi. Entendeu? E que muitas vezes a pessoa vai, às vezes, até colocar mais do outro. Aí é uma troca que não Entendeu? adiantou Então, nada, assim, né? Quero trocar? É melhor trocar. Seria melhor. Só que o problema vou continuar com a mesma dose também? A diferença é pequena. Eu vou trocar, mas eu vou colocar pouquinha quantidade. Tudo bem, vai ser uma coisa melhor. Tá? Mas uma outra coisa que acontece que hoje, assim, eu trabalho com a medicina, com um modelo de medicina, que a gente busca coisas que muitas vezes outros profissionais não buscam. Enxergar um ponto que muitas vezes não está sendo visto. Então, por exemplo, assim, o açúcar mascavo é melhor do que o açúcar branco? Sim, é melhor. Mas é mais fácil de ter contaminação, por exemplo, com fungos, na hora de armazenar esse açúcar. Então, às vezes a pessoa troca e pode estar se contaminando mais com outras coisas. Porque é interessante a gente pensar nisso. A gente olha para o alimento isolado, mas assim, o alimento ele pode estar ali num ambiente que na hora de estocar ele não é legal. Ele pode ter mais contaminação por fungos, parasitas, enfim, um monte de coisa assim. Sabe? Que é uma área que muitas vezes não faz diferença.